Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. Depois de 4 programas gravados durante as correntes de escritas na Póvoa de Varzim, regressamos a Lisboa e temos connosco esta semana Helena Vasconcelos. Crítica literária no Jornal Público, é também uma das mais reconhecidas divulgadoras do livro e da leitura. Coordena há muitos anos uma comunidade de leitores na Culturgest e criou o projeto Dá Voz à Letra, organizado pela Fundação Gulbenkian. A iniciativa é destinada a jovens entre os 13 e os 17 anos que leem em voz alta e em público textos literários. Como autora, publicou vários ensaios e há poucas semanas estreou-se no Romance com o livro Não Há Tantos Homens Ricos como Mulheres Bonitas que os Mereçam, editado pela Quetzal. Olá, Helena, é um prazer tê-la connosco. Olá, boa tarde. A sua primeira escolha é As Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho. Alice é vista muitas vezes por muita gente como uma história muito nonsense. Absolutamente. Que não é uma opinião da qual a Helena partilhe, não é? Não, partilho. Eu escolhi estes livros, a Alice e depois os outros de que falaremos, porque pensei que poderiam equivaler a estádios da nossa vida. Por exemplo, a Alice... E a Alice no Submundo, como era no princípio, as aventuras da Alice no País das Maravilhas ou no Submundo, e a Alice do Outro Lado do Espelho, para mim representam ou convocam a imagem da infância, em absoluto, a infância e da adolescência. Porque é um tempo do absurdo, não é? É um tempo em que é tudo maravilhoso, mas aterrorizador ao mesmo tempo. E a Alice tem a história do Lewis Carroll, do Reverendo Dodgson, tem esse lado, esses dois lados, o lado do maravilhoso, das coisas que acontecem, e por outro lado as coisas terríveis, e o mundo é um espaço em que, quando nós somos miúdos ou adolescentes, eu pelo menos foi isso que senti, era isso que eu sentia, sentia esse pendor do absurdo e do disparate e de como as pessoas mais velhas reagiam. Era tudo uma patetice, enfim, coisas Portanto, o absurdo acaba por ser realista. É realista, eu acho que é super realista. Repara, eu cresci em África, nasci em Lisboa, mas cresci em África. Para mim, aqueles animais fantásticos, aquelas situações eram comuns, quer dizer, não cresci em África e na Índia, ainda por cima, fui com 4 anos para a Índia, para Goa, e por isso aquele universo não me parecia assim tão estranho, fazia. E a ideia do outro lado do espelho, creio que tem mais a ver com a adolescência, quando nós não conhecemos ainda bem o nosso corpo, porque o nosso corpo está sempre a mudar. Aliás, a Alice, quando ela cresce e decresce, e aquelas coisas todas estranhas, tem a ver com o crescimento, com as alterações no corpo, as hormonas aos saltos, essas coisas todas. Por isso, eu creio que ele conseguiu, o Lewis Carroll conseguiu, aquele matemático brilhante, aquele homem que adorava mistérios e puzzles e charadas e xadrez, ele consegue, não há dúvida, naquele livro mostrar esse lado louco, desvairado de uma parte da nossa vida. A Helena chegou a categorizar a Alice como a melhor, ou que nenhuma figura da história da literatura lhe chegava aos calcanhares. É verdade. Nenhuma. Portanto, nem o Dom Quixote, nem... Não, é outra cena. é outra cena completamente diferente. Para já, porque, como eu digo, é rapariga, não é? Em geral, as heroínas, as mulheres são então, nesta altura, no século XIX, meu Deus, eram todas tristíssimas, horríveis, tudo lhes corria mal, os amores, as paixões, aquilo era tudo uma desgraça. Ao passo que a Alice é muito jovem e é destemida, como eu digo, é corajosa, é rapariga, mas é
e tem uma curiosidade em relação a tudo que eu acho que é muito saudável. Uma liberdade também, não é? Exatamente, liberdade. E isto escrito numa altura em que realmente Os as códigos mulheres vitorianos eram muito estritos. não é? muito estritos, principalmente para o sexo feminino, não é? Quer dizer, e ela é uma miúda que não, que para já põe de lado a leitura, que chatice, não é? E vai atrás de um coelho e mete-se num buraco escuro, quer dizer, isto tudo. Bem, então à luz da psicanálise, para quem saiba, podem escrever outros tantos livros. Mas, de certa forma, não direi uma mulher, mas é uma menina emancipada. Não Numa sei, altura em sim, que- ela deixa a irmã e vai à sua vida. Claro que podemos dizer, é um sonho, mas o que é a nossa infância se não um sonho? E a vida, não é? É mesmo. É uma aventura verdadeiramente, e ela não volta atrás nessa, ela segue o seu impulso de aventura, que eu acho que é uma coisa muito saudável e muito libertadora, como o Zé Mário estava a dizer. É bom por causa disso. Mas já tem 150 anos. É verdade. Como é que envelheceu a Alice? Eu acho que ela não envelhece, que ela tem sempre esse lado, como eu digo, das reminiscências da nossa infância e juventude ou adolescência, e não há dúvida que nós não mudamos assim tanto. E por isso creio que, por exemplo, eu acho curioso porque eu fui criada com estes contos, principalmente ingleses, porque, como digo, cresci em Moçambique, tinha uma grande influência nós íamos comprar os livros da África do Sul, lia em inglês, portanto, todas estas histórias fizeram parte do meu imaginário desde muito nova. Hoje em dia, creio que a Alice no País das Maravilhas e a Alice do Outro Lado do Espelho são mais para adultos do que para jovens e crianças, porque há outras coisas muito mais imediatistas e não há dúvida que a Alice não envelheceu, porque nunca pode envelhecer, mas é mais difícil. Nós hoje em dia queremos muito mais sentido para as coisas e é complicado perceber aquele livro, não é? Embora eu acho que mesmo que se leia pela rama, é extraordinário, não é? Quer dizer, tem todo... Quando é que foi a primeira vez que leu o livro? Lembra-se? Lembro-me, quer dizer, não sei ao certo, mas era muito, muito miúda, muito pequena. Mais ou menos com a idade da Alice. Sim, exatamente, exato. E eu costumava ir estudar para cima das árvores, porque o bom da África é isso, não é? E levava a Alice e achava aquilo tudo, como eu digo, perfeitamente normal. Quer dizer, se me aparecesse ali um coelho, que não seria um coelho, provavelmente seria uma cobra, bem, também é, mas eu iria atrás do que quer que fosse, também seguiria aquela... Um gato a sorrir. Sim, gatos tinha muitos, Um chapeleiro maluco. Sim, tudo pessoas tudo personagens que eu reconheceria e que acharia que faziam parte da minha existência em absoluto, portanto, e é isso que eu gostava, era que mesmo os miúdos hoje em dia têm muitos apoios à leitura, etc, mas talvez a Alice seja complicado, porque é um imaginário que talvez nas cidades, bem, eu estava numa cidade, mas de qualquer das maneiras não é tão apelativo, talvez, não sei, mas... No outro dia estava a ouvir um outro podcast sobre livros e estavam a falar sobre exatamente os livros que tinham marcado a vida das pessoas, e uma delas dizia a Alice, mas que suspeitava que era das últimas pessoas da sua geração, e estamos a falar de pessoas nascidas nos anos 90, que tinha realmente lido a Alice, porque com os filmes, com a Disney, há cada vez menos pessoas a ler Alice, neste caso. O texto propriamente dito. O que é que as pessoas podem ou as crianças podem tirar do livro realmente, ou como é que nós podemos levar-lhes o livro? Bem, eu não sou nada contra a Disney, nem contra os filmes da Disney. Acho que é uma maneira, é um salto, não é? É um salto na forma como se chega às pessoas, principalmente aos miúdos, à miudagem. E se eles virem o filme, talvez um dia mais tarde,
muito mais tarde, isso acontece na vida de muitos de nós, penso eu, que voltem ao livro. E o livro realmente é interessante se conhecer as circunstâncias, se torna... Há uma parte muito visual, não é, no livro, que o cinema transpõe de uma forma fantástica, porque tem todas aquelas rainhas, depois do outro lado do espelho tem o Humpty Dumpty, tem aquelas coisas, quer dizer, tudo isto é muito visual e há essa parte que para os miúdos deve ser bastante apelativa, e por isso o cinema, no fundo, faz um serviço, ajuda a perceber. Depois há toda a outra parte das charadas, como eu há bocadinho dizia, das implicações de cada uma das histórias, e isso só muito mais tarde talvez é que possamos perceber. Não sei se é isto que Helena, se vocês concordam. Sim, concordo. E a Helena tem netas. Tenho. E quando elas começaram a ler, também lhes passou o livro? Tentou incentivá-las a ler o livro? Ou... Sempre, desde pequenas, primeiro lia-lhes histórias, depois quando elas começaram a ler, estava sempre a dar-lhes livro, a pô-las a ler. Mas é uma resistência terrível, portanto eu espero que mais tarde elas voltem a estes livros todos, mas elas leem na escola, por isso eu acho que já fazem também o seu trabalho. Também não sou messiânica, nem fundamentalista, não é? Pois, é que se eu estou a dizer, não, vocês têm que ler... Não, quer dizer, não vale a pena. Às vezes é o caminho para eles não lerem tudo. Exatamente, cortarem completamente. Mas, esperançosamente, não estamos perante novas gerações que não leiam a Alice. Não, eu espero bem que não. Ou pelo menos que... Não sei. Não sei o que é que vai acontecer. Entretanto, as netas... Eu julgo saber que já passaram também a adolescência, ou estão na adolescência. E a personagem principal, a protagonista do segundo livro que escolheu, está precisamente na adolescência e vive o grande amor romântico. Estamos a falar da Julieta, do Romeu e Julieta, do William Shakespeare, que é a segunda escolha, e no tal percurso da vida de uma pessoa, depois da infância, é a adolescência, e neste caso o amor extremado da adolescência. Porque o Romeu e Julieta, que se transformou ao longo dos séculos numa espécie de arquétipo do amor romântico? Exato. É uma das minhas peças favoritas, o que é perfeitamente banal, porque é uma das peças favoritas de 99,9% das pessoas que leem Shakespeare. Mas, exato, Zé Mário, e isso tem a ver com a altura em que nós nos apaixonamos, em que o mundo se torna caótico, não é? E em que os grandes deslumbramentos, não há dúvida que Romeu e Julieta é a história do grande amor, do Stars-Crossed Lovers, não é? É aquela... amaldiçoado também, não é? Sim, que está a determinar, aquilo é algo que nós, quando estamos apaixonados na altura das grandes paixões, percebemos isso perfeitamente, achamos que aquela pessoa está-nos destinada, mas devo dizer uma coisa, o Romeu e Julieta, a história é uma porcaria. Isto é o que chamam um anticlimax. É maravilhoso, mas é uma... A história é uma porcaria, saque-se, como dizem os ingleses. Porque vocês já viram, então aqueles dois desgraçados apaixonam e depois é aquela história toda dos filtros amorosos, de um a fingir que uma pensa que está morto. Depois, para já é uma história de gangues, não é? É uma história de gangues, de tal maneira que o Rubinstein fez o West Side Story, não é? Baseando-se na mesma ideia, que aliás já é anterior a Shakespeare. Mas a história é horrorosa e aquelas personagens são todas horríveis, não é? O Mercúcio é um parlapatão, enfim, a ama é fria, é horrorosa, aquele Frade é um palerma e todos eles estragam a vida àqueles dois miúdos. Quer dizer, a história é horrorosa. O que é que acontece de extraordinário? É que o Shakespeare cria umas imagens e a linguagem de Shakespeare transforma aquilo num deslumbramento completo e por isso é que eu acho que é realmente nós basta-nos
citar partes do Romeu e Julieta para sabermos se estamos apaixonados ou não. Quer dizer, aquilo é quase um teste, não é? Se nós lermos aquilo... Podia aparecer nas revistas femininas. Exatamente, não é? Como é que é? My bounty is boundless as the sea, my love is deep. Isto é a Julieta, claro, que é a única com classe naquela história toda, para dizer francamente. My bounty is boundless as the sea, my love is deep. The more I love thee, the more I give, the more I get, because both are infinite. Portanto, é quase uma religião do amor, como aliás o Harold Bloom fala nisso, que é o maluquinho do Shakespeare, não é? E por isso é a linguagem, e a linguagem transforma tudo, não é? Aquela miúda que tem 14 anos transforma-se numa mulher que enfrenta tudo por amor, mas ao mesmo tempo tem com uma espécie coragem. de sabedoria, não é? Exato, uma sabedoria do amor, porque até o próprio Romeu é muito mais... É muito mais fraco, não é? Quer dizer... É mais superficial. É mais superficial. A célebre cena, depois de eles passarem uma noite juntos, não é? Em que ele já está preocupado a olhar para o relógio a ver se vai embora, não é? Aquela história is it the lark? Ou the nightingale? Ela diz, não, ainda é o nightingale, deixa de estar. Não, e ele já está cheio de medo e de nervos e depois aceita ser... Já no século XVI era assim. Meninas, não é só agora. Exatamente, portanto, atenção, estou cá a ler o Romeu e Julieta que está lá tudo. Mas há de facto qualquer coisa, nestes 400 anos, de facto a natureza humana não mudou assim tanto, como estávamos a falar também em relação à Alice e à infância. E de facto a forma como as pessoas se namoram, se deslumbram umas com as outras, como às vezes se deixam levar... e saem daquilo que era o seu percurso previsível por causa de uma paixão demolidora, de facto não muda. Isto é provavelmente há 5 séculos, há 6 ou há 8 ou há 2000 anos. Ou há 2000 anos é a mesma coisa, não é? Eu acho que sim, e realmente o Romeu e Julieta, o Shakespeare consegue toda essa emoção, esse desregramento dos sentidos em que as pessoas... reparem, se nós pensarmos num adolescente qualquer, de hoje ou de qualquer altura, os disparates que fazem, não é? Quer dizer, se apaixonam às vezes pela pessoa mais errada possível, não é? Mas são capazes de fazer coisas que nunca fariam por causa para estarem com a outra pessoa. O facto da Julieta aceitar, fingir que está morta, é o único momento em que ela falha completamente e beber aquela poção. Isto é o que realmente nós na adolescência fazemos, nós bebemos as poções todas sem pensar nas consequências, não é? Pensar, vai tudo correr bem, eu bebo isto, consigo, ele vem, salva-me, etc. Não é nada disto. Portanto, é aquele embate com a realidade. Exatamente, aquele grande perigo de nós estarmos à mercê das emoções mais avassaladoras, não é? A Helena também sofreu na adolescência com o Romeu e Julieta. Claro, caramba, então eu que estava sempre a apaixonar-me. Depois comecei a pensar, não, eu já me estou a apaixonar demais, não vale, isto é muito perigoso, pressão. É muita pressão. E muita poção. E muita poção mágica, isto não, mas o que é extraordinário é como o Shakespeare consegue, por exemplo, definir as personagens mudando o ritmo do discurso, as palavras. Quer dizer, a Ama não fala da mesma maneira como fala o Frade, o Tebaldo ou o Mercúcio não falam da mesma maneira que o Romeu não fala da mesma maneira que a Julieta. Portanto, ele com a linguagem consegue
definir em absoluto aquelas personagens, não é? E aquela tensão e aquela coisa estúpida lá em Verona, andarem as famílias à pancada, não é? Quer dizer, aquilo tudo é faca na liga, matam-se uns aos outros, quer dizer, aquilo é... Mas é justamente porque a linguagem é fundamental que quando é copiado ou quando é imitado, depois não resulta e fica só a história fraca, não é? A história terrível. Que é uma porcaria aquela história é uma... Mas o que torna a peça genial e se calhar eterna é a linguagem, é esse trabalho extraordinário da linguagem. E para além disso, uma coisa que o Shakespeare faz que é fantástica. É extraordinário que ele escreve o Romeu e Julieta antes do Hamlet, não é? E o Hamlet, que é aquela peça de que toda a gente fala, o Hamlet é alguém que não ama ninguém. Ninguém. Ele não ama a mãe, não ama o padrasto, não ama a Ofélia, não ama os amigos. E é amado por todos. Que isso quase negativo. É quase o negativo. Exato. Exatamente. É o negativo de todos os outros. E por isso é fantástico como ele aqui explode nesta ideia do amor, do amor absolutamente maravilhoso, ligado aos astros, à natureza, a tudo, não é? E cósmico, não é? Completamente cósmico, não é? E depois passa para o Hamlet. E outra coisa muito engraçada no Romeu e Julieta que eu também gosto muito é que o Shakespeare também tem um sentido de comédia muito, muito marcado, não é? E as suas comédias são maravilhosas. Ele podia fazer do Romeu e Julieta uma história como o Midsummer Night's Dream ou qualquer coisa, mas não, ele tem um lado cómico, aquelas figuras, o Frado, como eu já referi, e a Ama, são quase são cómicos, têm atitudes cómicas, há coisas cómicas no Romeu e Julieta, mas depois aquilo é uma grande tragédia, morre tudo, caramba! É a tragédia das tragédias. Das tragédias, tão novos, coitadinhos, não é? Tão novos, caramba! Apaixonados, casados, e mesmo assim só têm uma noite para estarem juntos. Não é o drama. Não havia necessidade, não é? Não havia necessidade. E da criança para a adolescente, para a mulher mais velha, passamos para Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Exato. Porquê esta escolha? Já sei que quis fazer os vários estádios do crescimento, mas não só nos trouxe mulheres, Romeu e Julieta, mas até acabámos por concluir que a Julieta é que realmente tinha cabeça ali no meio, é que é a grande personagem, e passamos para outra mulher. Sim, isto é a Virginia Woolf, não é? Que é para mim assim um marco extraordinário na literatura, não é? Do modernismo, que afinal é o que continua ainda a marcar-nos, não é? Há ali uma cisão tão forte, o modernismo marca tão profundamente a literatura que eu poderia ter escolhido o Ulisses do James Joyce, não é? Mas aliás, todas as histórias que relacionam o Joyce com a Virginia Woolf, mas são aqueles dois monstros do momento fulcral, da alteração de todos os paradigmas da literatura. E a Mrs. Dalloway, para mim, eu poderia ter escolhido outro livro da Virginia Woolf, mas a Mrs. Dalloway é aquilo que eu acho que funcionou melhor para a Virginia Woolf, para representar tudo aquilo que a preocupava, a forma como ela queria escrever, os desejos dela, as frustrações dela. E também um tempo muito, muito específico, porque como é que eu vos hei de explicar isto? Sabemos que a Virginia Woolf e o seu marido Leonard Woolf, que tinham uma editora, Hogarth Press, que recusaram o manuscrito do Ulisses, não é? Sabemos isto e sabemos da irritação. também não, ele recusou o do Proust, portanto também não foram os únicos a errar. Exato. Não, mas
ela tinha uma ligação com o Ulisses e com o Joyce. É curioso que o Joyce e a Virginia Woolf nascem no mesmo ano e morrem no mesmo ano, não é? São perfeitos contemporâneos e são os dois que marcam mais a literatura daquele momento. A Virginia Woolf queria ser como o Proust, queria escrever, não era ser como ele, nada, queria escrever como o Proust. Ela diz isso em cartas e está escrito que ela ficou muito irritada quando leu o À la Recherche, porque ela é que queria ter escrito aquele livro, não é? E, portanto, era aquilo que ela andava à procura, e haver alguém que tinha escrito que se sentia e daquela maneira irritou-a tremendamente. Mas depois aparece-lhe os primeiros o manuscrito das primeiras partes do Ulisses, e a irritação dela cresceu, não é? Porque, ao fim e ao cabo, andavam ali os dois ao mesmo, a procurarem aquela linguagem, a corrente, toda a gente já sabe, a corrente da consciência, os monólogos interiores, os assuntos do dia-a-dia transformados em momentos absolutamente extraordinários, não é? É por isso que na Mrs. Dalloway começa a Clarissa, Mrs. Dalloway disse que ia sair para comprar flores. Quer dizer, isto é a coisa mais banal do mundo, uma senhora burguesa que vai dar uma festa nessa noite e que diz para a criada: olha, eu vou sair em Londres, anos 20, vou sair e vou comprar flores. Quer dizer, isto parece que vai ser uma chatice, não é? Um livro que é uma coisa sem... O que é que nos interessa que a senhora vá comprar flores porque tem um jantar logo à noite. E a partir daqui, destes momentos sem grande impacto, ela faz como no Ulisses, o Ulisses passa-se num dia, não é? E a Mrs. Dalloway também, e vê-se o esforço, vê-se como a Virginia Woolf se quer superar a si própria naquela descrição daquele dia, não é? E como quer demonstrar que, sem precisar daquilo que ela chamava uma linguagem obscena do Ulisses, do Joyce, não é? Com outra elegância, digamos assim. À sua maneira, conseguir o mesmo que... ou ir para além daquilo que o Joyce tinha feito no Ulisses. De maneira que este é um livro de maturidade, de reflexão e de grande... Por isso é que ela depois tinha aquelas depressões quando acabava os livros, não é? Porque ela fazia aquilo... Ela a escrever era como... entregava-se toda. Isto é uma coisa horrorosa de dizer, parece uma coisa pirosa ao máximo, mas não há dúvida que aquelas imagens todas, quando ela põe a Clarissa na rua, em que está tudo a acontecer ao mesmo tempo, que há um estouro num carro, há um avião que passa com um anúncio, o bulício de Londres, a cor das flores, e ela imediatamente começa a pensar no seu tempo de jovem e pensa na Sally Seton, que foi aquela que ela beijou uma vez e que nunca mais esqueceu, ou o antigo namorado. E depois, não contente com isto, a Virginia Woolf cria um alter ego dela própria, a Virginia Woolf, e da Clarissa, que é o do Selby Septimus, não é? E isto é muito importante porque é um veterano da guerra que sofre, nessa altura ainda não se falava nisso, mas é nessa altura que se começa... Stress pós-traumático, exatamente. E este livro da Virginia Woolf foi muito importante por causa disso, porque é o momento em que a Inglaterra está de rastros, e vinha aí outra guerra, não é? Isto são os anos 20, está a perder o império, não é? Portanto, está num momento de decadência, e é isso tudo que ela Virginia Woolf, vai demonstrando como está tudo a desintegrar-se, não é? E aquela harmonia burguesa é uma fachada apenas para o que se passa no interior das pessoas, que estão profundamente deprimidas. O Septimus acaba por se suicidar. É premonitório em relação
à própria Virginia, até porque ele tem coisas da Virginia, quer dizer, aquelas alucinações, quando ele vê o antigo companheiro de armas que morreu, está no parque, acho que é no parque, não tenho a certeza, mas acho que sim, e depois o facto dele ouvir os pássaros cantarem em grego, que é uma das coisas que a Virginia Woolf também dizia que sentia, não é? No fundo, ela também a confrontar-se com os seus demónios. Absolutamente, Zé Mário, é isso mesmo. Eu acho que é um livro de grande... É interessante porque a Mrs. Dalloway é seguida do Rumo ao Farol, que é uma reflexão da Virginia Woolf em relação à sua própria vida em miúda, quando a mãe dela ainda jovem também, quando a mãe dela ainda era viva e o pai e os irmãos estavam todos, não é? Por isso a Mrs. Dalloway para mim é perfeito nesse aspecto, que ela toca todos os temas, desde a memória, a nostalgia de um tempo perdido, o tempo que passa, o envelhecimento, tudo isso está lá tudo, não é? O facto das feridas que a guerra deixou, mas ao mesmo tempo depois aquela excitação que ela tem, apesar de já não ser nova, aquela excitação pela festa. Depois também há um detalhe muito interessante, que a filha da Clarissa está a ser desviada não é desviada, isto segundo a Clarissa, não é? Porque tem uma amiga que é muito religiosa e como a Virginia Woolf era totalmente laica, era socialista, aquilo para ela mostra tudo isso na Mrs. Dalloway, está lá tudo. Desculpem, eu falo demais. Há poucas semanas, numa das sessões da comunidade de leitores, falaram da Virginia Woolf. Não foi há poucas semanas, foi o último. Foi exatamente como ao Farol. Mas quando isto for para o ar, se calhar já foi há algumas semanas. Sim, pois, claro que foi. E eu gostava de perguntar também, esse aspecto é importante na sua vida como leitora, até que ponto é que o facto de partilhar as leituras e de ouvir as interpretações que as outras pessoas fazem altera de alguma maneira ou enriquece a forma como vê os livros de que foi falando ao longo destes anos todos? E no caso da Virginia Woolf em particular? Eu volto muitas vezes à Virginia Woolf em vários tempos e fico sempre... Aliás, é assim com os bons livros, acho que acontece a toda a gente, não é? Sim. Nós voltamos aos livros e descobrimos que há sempre alguma coisa que nós não vimos ou que não reparamos. E nas comunidades isso é muito bom, porque cada pessoa tem a sua leitura e ressalva sempre aquilo que mais lhe interessa, e eu aprendo imenso porque as pessoas notam coisas que eu não dei por elas, ou que não dei tanta importância, afinal têm tanta importância. Agora, quando lemos o Rumo ao Farol, o jantar, como é, todos os detalhes, aquela ideia de que o tempo não é uma fita que se desenrola, mas sim, que aliás era o que a própria Virginia Woolf dizia, é feita de momentos atrás de momentos, às vezes coisas sem importância que nos ficam na memória e como se fosse uma marca, e outras coisas tão importantes que nós esquecemos. Portanto, como acontece nas ondas também, não é? Exatamente, as ondas é o exemplo mais depurado dessa ideia da Virginia Woolf, de conseguir captar aqueles momentos, desde um raio que bate não sei onde até uma gota d'água, portanto o universo todo, seja o interior da mente das pessoas, o interior da mente das pessoas está em constante relação com tudo, com o cosmos, com a natureza, com tudo, todas as sensações, e isso é uma coisa que ela consegue fazer. Um bocadinho como o Shakespeare, como estamos a falar. Aliás, não há, eu acho, no Rumo ao Farol ela fala de Shakespeare. Aqui no Mrs. Dalloway é fantástico porque ela adora Shakespeare, e o marido, que é um chato, não é? Aquele conservador, não sei o quê, da Câmara dos Comuns, dos Lordes, não é? Dos Lordes.
Ela, a Virginia Woolf, divide as pessoas entre aquelas que gostam de Shakespeare, e o Richard Dalloway diz que ele é muito obsceno, é muito risqué para aquela maneira que o Shakespeare está lá sempre, não há dúvida que é... Até nisso a Helena está do lado da Virginia Woolf. Com certeza, bom, sem dúvida nenhuma, né? É que nem aí não preciso de pensar, é logo. Helena, resta-nos agradecer. Eu é que agradeço muitíssimo, obrigado. Foi ótimo. Passou num instantinho, não é? Passou num instante, eu falo muito, falo mais. Só sobre a Virginia ficávamos aqui o resto do dia a analisar a Voyage Out, nem sei como é que se chama em português, e todos os outros livros dela, que realmente cada um deles é extraordinário e tem muito que se lhe diga. Mas o Mrs. Dalloway, eu acho que para quem ainda nunca leu Virginia Woolf, que espero que seja para aí 0,0,0 da população, aconselho vivamente começarem pelo Mrs. Dalloway. E muito mais haveria para dizer, mas vamos terminar. Obrigada, Inês. Obrigada, Zé Mário. Obrigada. Obrigada a nós. Vamos só recordar que as aventuras de Alice no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho estão reunidos num só volume, da Relógio d'Água, com tradução de Margarida Valdegato, e está a cerca de 14 euros. Romeu e Julieta, de William Shakespeare, está disponível em várias edições, entre os 12 e os 14 euros. E Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, também disponível em vários editores, e os livros vão entre os 7 e os 15 euros. O Biblioteca de Bolso, esse é à borla, é gratuito e está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição de RSS. Não se esqueçam de ir ao iTunes, dar-nos estrelinhas de 1 a 5, nós preferimos as de 5, mas estamos... Eu também. Estamos abertos às outras para quem quiser. Não se esqueçam também de criticar e de nos dar feedback dos programas e seguir-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso. E até à próxima semana com um outro convidado. Até para a semana.